Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua no módulo 2 de Economia Keynesiana e Curto Prazo e chega hoje ao estudo, a gente aprofunda hoje o estudo do modelo AS/AD com a análise da curva AS, a curva de oferta agregada. Então, o que foi que a gente viu nas duas aulas anteriores? A gente viu a concepção do modelo. O modelo AS/AD consegue equilibrar simultaneamente 4 mercados. Mercado de ativos financeiros, representado pelo mercado monetário, mercado de títulos, que seria um apêndice do mercado monetário, mercado de bens e serviços e mercado de fatores. A curva AD, que a gente viu na aula anterior, representa o equilíbrio entre, de um lado, o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. E aí a gente analisou também que a curva AD se origina, nesse caso, dos equilíbrios do modelo ISLM quando há uma alteração na variável preço. Na aula de hoje, a gente vai analisar uma outra curva que é diferente da curva de demanda agregada, porque ela se comporta de forma não igual quando o prazo muda. É a curva de oferta agregada. A gente vai analisar que a oferta agregada, a depender do prazo, ela terá uma inclinação distinta e isso nos dará maiores subsídios para fazer análises sobre curto e longo prazo, sobre o comportamento de curto e longo prazo. Mas, antes de começar a falar da curva AS, peguei um pedacinho da curva AD para fazer 3 esclarecimentos importantes a respeito da curva que eu acho que na última aula pode ter ficado com alguma pendência. Vamos ver na luz. O que é que eu preciso observar? Antes de falar da curva AD, vamos ver a inclinação da curva S e a definição dos preços relativos. O que é que faz a curva a curva AD e os preços relativos? O que é que faz a curva AD ter inclinação negativa? A gente viu que seriam 3 efeitos que, somados, formariam a inclinação da curva AD. Esses 3 efeitos têm, então, só para reforçar, uma relação bem importante com os preços relativos, é o que a gente vai compreender agora. Vejam só. Primeira justificativa para que a curva D seja negativamente inclinada é que um menor nível de preços aumenta o poder de compra de uma quantidade fixa de dinheiro. Ou seja, quando o preço diminui, aumenta a renda real das pessoas. Qual é a inferência que eu posso fazer sobre isso? É que a riqueza real das pessoas cresce pelo maior poder de compra de seus saldos monetários quando o nível de preços diminui e isso estimula o aumento no consumo. Vamos marcar na lousa. É importante que você observe que um nível menor de preços, ou seja, o nível de preços vai aumentar o poder de compra. E com esse aumento do poder de compra, haverá um estímulo ao consumo. Então, só para que você compreenda, uma das explicações para que haja uma relação negativa entre preços e renda no mercado de bens e serviços, que representa a curva AD, uma demanda agregada por bens e serviços, é a relação negativa que existe entre nível de preços e poder de compra. Quanto menor o nível de preços, maior o poder de compra. Quanto maior o poder de compra, mais as pessoas tendem a consumir. Então, diminui o preço, aumentou o consumo. Esse é o primeiro efeito que explica a inclinação negativa da curva de demanda agregada, que é o aumento na riqueza. Qual é o segundo efeito? Como é que tem que ficar claro o efeito? O segundo efeito que determina a inclinação da curva D. Vamos ver na lousa. Ele diz o seguinte: tem o segundo efeito, que é o efeito taxa de juros. Como é que eu analiso esse efeito? Ele diz que o nível de preços mais baixo reduz a demanda por moeda e a taxa real de juros, o que estimula compras adicionais durante o presente período. Vamos ver na lousa as informações importantes dessa primeira parte. Eu tenho que o nível de preços mais baixo, está aqui, reduz a demanda por moeda, porque eu não vou mais precisar da mesma quantidade de moeda para fazer transações. Uma quantidade menor já é o suficiente para que eu possa efetuar todas as minhas transações.
E aí, isso reduz também a taxa real de juros, estimulando compras adicionais no período de tempo. Então, veja que eu tenho um efeito, primeiro, sobre a riqueza das pessoas, eu tenho um segundo efeito sobre a taxa de juros. Que eu preciso compreender sobre esse efeito? Que uma redução na demanda pelos saldos monetários a um menor nível de preços diminui a taxa de juros, o que encoraja mais investimento e mais consumo. Vamos ver na lousa. Essa redução no nível de preços, então aqui, um menor nível de preços leva a aumentos no investimento, já que haverá uma redução na taxa de juros, e no consumo. E é importante que vai se considerar que, nesse caso, o consumo também será uma função da taxa de juros. A gente não tinha visto isso ainda, mas fica de informação. O consumo pode sim ser função da taxa de juros. Nesse caso, demanda no caso da curva AD ou na curva DA, a gente vai reforçar esse sentido. E existe um terceiro efeito que justifica porque a curva de demanda agregada é negativamente inclinada. Vamos ver na lousa. Um terceiro efeito que justifica isso é que, tudo mais constante, o menor nível de preços fará que os bens produzidos domesticamente fiquem mais baratos em relação aos bens do exterior. E aí, quando o preço diminui, fica mais barato. Ao invés de importar, eu vou consumir mais aqui dentro. E aí, a diferença entre as exportações e as importações, ou seja, a diferença de exportação e importação se chama exportação líquida, aumenta, uma vez que os preços dos bens domésticos caíram em relação aos preços em relação aos bens estrangeiros. Esse seria o terceiro fator que explica a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Ou seja, a curva de demanda agregada tem uma relação, existem 3 explicações para que ela tenha um formato negativamente inclinado. Primeira explicação é a relação à riqueza, ao poder de compra das pessoas. Segunda explicação, em relação à taxa de juros. Terceira explicação, em relação ao nível de exportações e de importações. Agora, eu acredito que a gente não tenha mais dúvidas sobre por que a curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada. Agora a gente já sabe direitinho o formato da curva de demanda agregada. Vamos passar a compreender o que acontece no caso da oferta agregada. Vamos ver na lousa. O que a gente tem é a definição de oferta agregada. Define-se oferta agregada OA ou também AS. Vamos botar lá. Tanto faz se ele vai colocar OA ou se ele vai colocar AS. É a mesma coisa, a única diferença é a sigla, se é em português ou se é em inglês. Nas provas normalmente cai OA, nos livros normalmente cai AS, eles colocam lá, é a mesma coisa. Como sendo o valor total da produção de bens e serviços de uma economia. Então, a oferta agregada, vamos marcar na lousa para ficar bem claro, é o valor total da produção de bens e serviços de uma economia. Tudo que é produzido em uma economia compõe a sua oferta agregada. E aí, segundo Krugman, a curva de oferta agregada indica a relação entre o índice geral de preços e a quantidade de bem oferecida pelos produtores. No curto prazo, ela é provavelmente uma curva ascendente, mas no longo prazo, acredita-se que ela seja vertical ou muito próximo disso. E aí, vejam que interessante. No caso da oferta agregada, eu tenho 2 tipos de oferta agregada. Vamos ver na lousa. Eu tenho uma oferta agregada de curto prazo. Deixa eu só botar aqui marcando. Eu tenho uma oferta agregada de curto prazo. Essa oferta agregada de curto prazo é uma curva ascendente ou positivamente inclinada. No longo prazo, eu tenho uma outra curva de oferta agregada e essa curva ela é vertical. Então, o que é importante que você note? É importante que você observe que, em se tratando de oferta agregada, o horizonte temporal com que a gente analisa diferencia o formato da curva. Então, no curto prazo, ela é ascendente, no longo prazo, ela é vertical. E a gente vai ver, logicamente, como é que a gente vai analisar esses pontos. Vamos continuar na lousa. O que eu preciso compreender?
Eu preciso compreender que esse é o formato da curva de oferta agregada. Não é SA, é AS, eu errei ali. E vamos corrigir logo, que ao invés de ser OA, deixa eu corrigir aqui, vai ser OA ou AS, tanto faz. E aí, o que é que eu observo? Que um aumento no nível de preços aumenta a quantidade ofertada de bens e serviços no curto prazo ou no médio prazo. A gente sempre analisou no mercado no modelo ISLM que haveria uma relação de rigidez, haveria uma situação de rigidez nos preços. No curto prazo, por isso que lá não haveria aumento de preço, lá no modelo ISLM, só haveria uma relação com a renda. A partir daqui, a gente já passa a considerar que no curto prazo é possível haver variações de preço, sim. Essas variações de preço foram representadas na curva de demanda agregada, que vale tanto para o curto quanto para o longo prazo, e valem também aqui na curva de oferta agregada de curto prazo. Os preços podem variar e, nesse caso, quando os preços aumentam, haverá o aumento da produção. Assim como houve uma explicação de por que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, haverá uma explicação de por que a oferta agregada é positivamente inclinada. Vamos ver na lousa. Imagine o seguinte, que existem 3 determinantes para a inclinação da oferta agregada. A rigidez nos salários, a rigidez nos preços e a informação imperfeita. Esses são os 3 fatores que levam a oferta agregada, no curto prazo, a ser positivamente inclinada. Vamos ver se tem alguma definição na lousa. Vamos analisar. Eu tenho, no caso da rigidez dos salários, o que eu tenho que observar? Que, de acordo com essa teoria, a curva de oferta agregada de curto prazo tem inclinação positiva porque os salários nominais, aqueles salários que nós recebemos, não é o nosso poder de compra, não respondem imediatamente às variações nas condições da economia, sendo rígidos no curto prazo. Ou seja, o que é que vai explicar a inclinação da curva de oferta agregada sendo positiva? Primeiro ponto, rigidez nos salários. Ou seja, nossos salários nominais são rígidos no curto prazo. E isso vai afetar realmente a inclinação da oferta. Vamos ver os 3 elementos para a gente ver como é que eles se relacionam. Vamos ver na lousa. Um outro ponto é a rigidez nos preços. A teoria dos preços rígidos pressupõe que os preços de alguns bens e serviços também se ajustam lentamente em resposta às variações das condições econômicas, apresentando, portanto, alguma rigidez. E tem rigidez no preço também, e isso vai afetar a minha curva de oferta agregada. Por fim, um último fator, a gente vai ver agora a informação imperfeita. O que é isso? Vamos analisar. Eu tenho aqui a teoria da informação imperfeita ou percepções equivocadas relaciona a inclinação da curva de oferta agregada de curto prazo como resultado da percepção equivocada dos produtores em relação aos preços da economia. Como é que esses 3 fatores influenciam ou formam a curva de oferta agregada? Bem simples, vamos ver na lousa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tem. Vamos ver aqui o que é que eu posso dizer sobre a inclinação da curva de oferta agregada, considerando os 3 fatores que impulsionam a oferta agregada a ser positivamente inclinada. De forma resumida, diremos que a oferta agregada de longo prazo apresenta uma relação crescente entre nível de preços e produto. Por quê? Aí é na análise do porquê. Como é que aquele efeito lá do preço rígido, do salário rígido, da informação imperfeita, afeta a nossa análise de oferta agregada? Porque à medida que o nível de preços aumenta, as margens de lucros se elevam. E aí, vejam só, o preço por alguma razão aumentou. Se o preço por alguma razão aumentou e salários são rígidos, então eu tenho rigidez nos salários e tenho rigidez nos preços de alguns bens, isso vai levar a um aumento da margem de lucro. Então, vejam, para ficar bem claro, houve um aumento de preço. Dado que o salário é rígido, haverá um reajuste na margem de lucro. A margem de lucro aumenta. E aí, nesse caso,
a margem de lucro se eleva, pois inicialmente o preço do produto vendido pelas firmas aumenta relativamente aos seus custos. Componentes importantes de custos estão temporariamente fixos em razão de contratos de longo prazo. Vamos na lousa traduzir isso tudo aqui. Vejam só, por alguma razão, o preço do bem em análise aumenta. Vamos pensar de forma agregada. Dado que os salários são rígidos e que o preço de alguns bens também são rígidos, principalmente os preços de fornecimento que são fixados no longo prazo, quando o preço aumenta, dado que receita total é preço multiplicado por quantidade, o preço aumenta, não necessariamente, o preço aumenta vai gerar um aumento de lucro, que a gente vai chamar de PI. Esse aumento de lucro levará a uma expansão da produção. Então, o aumento de preço leva a um aumento da produção. É isso que eu quero que você observe aqui. Quando há um aumento de preço no mercado de fatores, dado que salários são fixos e que o preço de outros insumos também são fixos, haverá uma expansão na quantidade. Então, preço e quantidade se relacionam positivamente. No caso do mercado de fatores, no curto prazo, por causa das três premissas básicas: rigidez nos salários, rigidez nos preços de alguns bens e informação imperfeita. Um produtor não sabe o que está acontecendo no resto do mercado e ele vai levar à expansão da produção. Então, essa é a relação positiva. Só para marcar no texto o que é importante que eu observe. Vamos ver na lousa. É importante que eu observe que, à medida que o nível de preços aumenta, então há um aumento de preços, e aí o importante é essa parte aqui. As margens de lucro se elevam, haverá uma elevação da margem de lucro, pois inicialmente o preço do produto vendido pelas firmas aumenta relativamente aos seus custos. Então, só para ficar bem claro, vamos marcar aqui o preço do produto aumenta relativamente aos seus custos. E aí, como isso acontece, haverá uma expansão da produção. Essa é a explicação para a relação positiva que existe entre produção e preço no mercado de fatores representado pela curva de oferta de curto prazo. O que mais eu preciso compreender? Essa é a noção que explica a inclinação, mas isso não explica como é que a curva se desloca. O que a gente vai ver agora é como é que existem os deslocamentos da curva de oferta agregada. Vamos ver na lousa. Que eu preciso compreender. Quais são os fatores que deslocam a curva AS? Primeiro, mudança nos preços dos recursos produtivos. Um exemplo disso a gente vai ver mais tranquilamente em economia brasileira. Mas quando há um aumento do preço, por exemplo, de uma matéria-prima, como foi o caso do petróleo em 73 e em 79, quando esse preço da matéria-prima ele aumenta muito, o que é que vai acontecer? Essa explosão de preço vai levar a um reajuste da oferta agregada, vai deslocar a oferta agregada, retraindo-a. Então, isso aí é só para que a gente explique como é que os recursos produtivos influenciam o deslocamento da oferta agregada. Como mais a oferta agregada é deslocada? Através de mudanças na taxa de inflação esperada. Se eu acho que a inflação vai aumentar, eu já vou mudar a minha oferta agregada de hoje, porque eu já vou incorporar que o preço vai subir. Se o preço vai subir mais amanhã, eu vou fazer com que ele suba mais hoje. Eu vou deslocar a minha curva de oferta agregada também. E, por fim, choques de oferta. Todos os tipos de choques que afetam a matriz de produção, que afetam as plantas de produção, levam a deslocamentos da curva de oferta agregada no curto prazo. É isso que tem que compreender quando a gente for falar de ofertas. Vamos ajeitar aqui. Deslocamentos da curva, não. Deslocamentos da... Ajeitar aqui. Da curva. Deslocamentos da curva AS. Então, o que é que você precisa compreender?
Quais são os 3 fatores que levam ao deslocamento da curva AS no curto prazo? Primeiro, mudança no preço dos recursos produtivos. Se houver variações de custos, se houver variação salarial, a gente vai ter o deslocamento da curva AS. Depois, mudança na taxa de inflação esperada. Se houver qualquer alteração na inflação do futuro. E choques de oferta são os 3 fatores que afetam a curva de oferta agregada no curto prazo. E aí, o que é importante que você observe agora? Que nós temos curva de oferta de curto prazo. A gente fala sempre assim, a gente nunca falou em demanda agregada de curto prazo. A gente falava sempre na curva de demanda agregada. No caso da oferta agregada, a gente tem a curva de oferta agregada de curto prazo. E essa curva de oferta agregada de curto prazo é falada assim porque existe uma outra curva, chamada curva de oferta agregada de longo prazo. Que curva é essa? Vamos ver na lousa. A gente vai ver que a curva de oferta agregada, diferentemente da curva de demanda agregada, ela é positivamente inclinada. E ela vai nos trazer uma série de informações extremamente importantes. Primeira pergunta que você vai fazer é: por que a curva de oferta agregada é vertical? Ela não é positivamente inclinada como a curva de oferta agregada de curto prazo. Porque a explicação está ali. Mudanças no preço, no nível de preços, não afetam a quantidade oferecida no longo prazo. Porque aí é importante na lousa. A gente vai dizer que esse nível de produção aqui é o nível de produção de pleno emprego. Ou seja, eu estou utilizando plenamente todos os recursos, todos os meus fatores de produção. E aí, o que é que a gente observa no longo prazo? É que não haverá o processo de trade-off, o processo de escolha entre, de um lado, produção e, do outro lado, preço. Para qualquer nível de preço, o nível de produção é exatamente o mesmo. Como é que eu posso ver isso? Vamos ver na lousa. Digamos o seguinte, que foi que a gente viu? Que existiria um aumento de preços, por alguma razão. Esse aumento de preços iria implicar no salário rígido. Sendo que o que acontece? No curto prazo, sim, o salário ele é rígido. Mas no longo prazo, isso não é verdade. Okay, o salário não vai aumentar do dia para a noite. Por exemplo, o salário mínimo aumentou recentemente, aumentou no dia 2 de janeiro. E a gente saiu de 545 para 622. Mas isso demorou um ano para ser reajustado. Esse período já é um período de longo prazo. E aí, nesse caso, quando o preço aumenta, no longo prazo, o que é que vai acontecer? Existirá um reajuste, não apenas dos salários, mas também dos demais bens que compõem a produção das empresas. Então, na lousa, um aumento do preço não vai deixar o salário fixo. Nesse caso, haverá um aumento de salário. E aí, como há esse aumento de salário, haverá uma manutenção da margem de lucro e isso não vai levar a um aumento da quantidade. Isso aqui não vai existir, a quantidade vai ficar fixa. Então, é isso que eu quero que você observe. E aí, para qualquer nível de preços, para o nível de preços P1 ou para o nível de preços PK, nível de preços qualquer, a produção é exatamente a mesma. E no longo prazo, a gente vai dizer que essa produção é de pleno emprego. Que pleno emprego é esse? É quando eu utilizo todos os meus fatores de produção, não há nenhum desemprego. Não há ninguém não sendo aproveitado. Grosso modo, é isso que eu preciso que você compreenda. Então, no longo prazo, o que vai determinar a curva de oferta agregada é o nível de emprego, de pleno emprego, e ele não vai ser afetado por nenhuma variação de preço. E aí, você vai me perguntar, mas enfim, o que é que influencia a curva de oferta agregada? Quem é que leva a curva de oferta agregada para a direita ou para a esquerda? Os mesmos fatores que deslocam a fronteira de possibilidade de produção para a direita ou para a esquerda. No caso de ir para a direita, no caso de aumento da curva de oferta agregada de longo prazo,
Isso vai estar associado à mesma coisa da fronteira de possibilidade de produção. Vamos ver na lousa. A oferta agregada se altera para a direita sempre que houver avanço tecnológico. Se falou em variação tecnológica, vai se falar em deslocamentos da curva de oferta agregada para a direita. Eu vou ter aqui uma oferta agregada de longo prazo, linha. Essa curva se deslocou porque houve um processo de avanço ou de melhoria tecnológica, e essa melhoria tecnológica proporcionou agora que eu pudesse produzir mais com todos os recursos que existem disponíveis na minha sociedade, na minha economia. E aí, para terminar a aula de hoje, vamos ver uma explicação de por que a curva de oferta agregada é possivelmente inclinada. Vamos na lousa. A explicação para isso é a seguinte, uma explicação levemente grandinha. No longo prazo, o maior nível de preços não expandirá o produto real da economia. A gente já viu isso. Se as empresas tiverem tempo para ajustar suas obrigações contratadas anteriormente, por exemplo, os nossos trabalhadores, o mercado de recursos e custos se ajustará a esse novo nível de preços mais elevados e, portanto, eliminará o incentivo para que as firmas aumentem suas ofertas em decorrência de preços mais elevados e, portanto, eliminará o incentivo para que as firmas aumentem suas ofertas em decorrência de um nível de preço mais alto. O nível de produto de pleno emprego, YF, a maior taxa de produto sustentável, a gente vai ver isso com mais calma, é determinado pela oferta de recursos produtivos. Vamos ver na lousa. O produto de pleno emprego é determinado pela oferta de recursos produtivos, pelo nível de tecnologia e pela estrutura institucional do país, fatores que são insensíveis a mudanças no nível de preço, e aí, portanto, a curva de oferta vertical da oferta agregada de longo prazo ilustra esse ponto. O que é que altera a oferta agregada? Entre outros pontos, avanço tecnológico, variação da oferta de recursos produtivos, como terra, como capital, como trabalho, mais gente vai trabalhar, e a estrutura institucional, ou seja, quais são as regras da economia. Somente esses fatores que não estão ligados a políticas do governo é que podem fazer com que a produção máxima da economia se altere. Logicamente, isso aí vai dar um monte de pano para a manga. A gente vai continuar analisando o modelo AS/EAD, considerando agora as três curvas: a curva de demanda agregada, a curva de oferta agregada de curto prazo e a curva de oferta agregada de longo prazo, e vendo como é que se estabelece o equilíbrio macroeconômico entre todos os mercados em todos os tempos. A gente se encontra em breve para analisar isso. Até lá!